feliz, risos, um ano em casa. Bom, e pra poucos, né? Porque a galera não está respeitando. Pois é. Ai, não sei nem o que eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Não, acho que a gente não precisa falar assim, só porque completamos esse triste aniversário em que estamos há um ano em casa, saindo pra ir na ONG, em médico e comprar coisas básicas. Acho que o único rolê diferente, digamos assim, que a gente fez foi pra ONG, na época que a gente adotou os gatos. Uhum. E fora isso é comprar coisas aqui ao redor de casa. Sei lá, o rolê mais tirando dos gatos assim, que a gente fez foi, sei lá, ir na Leroy Merlin, que é aqui embaixo, comprar planta. Uhum. Foi tipo, uau, saímos da pandemia. Pois é. Enquanto isso, tem uma galera aí que viaja, que vai em restaurante, que vai num bar. Eu não consigo entender o conceito de você ir num bar e se expor, sabe? É porque Deus ama muito essas pessoas. Quem pegou essa ref aí? Pois é, né? Eu não consigo entender esse conceito de gente indo em bar e restaurante. Eu não consigo. Eu já desisti. Enfim. Viajar, então, não vou nem falar, né? Não. Não falemos disso. Vamos falar de coisas mais legais. Como foi sua semana? Foi uma semana puxada, mas foi uma semana boa. Foi uma semana bem legal. Foi tipo a mim, então. Mas assim, nada muito diferente do que a gente tá vivendo há um ano, né? Sim. Não, mas essa semana foi mais complicado. Porque eu já tava... Oi, Carbonara, tudo bem? Tava demorando, né, meu amor? Que bom que você chegou. Fica à vontade, tá? Isso, fica à vontade. Parece que ele tá colado no microfone, né? Mas ele não tá. Ele tá bem longe, bem distante, inclusive. Vem cá. Vem cá, pequenininho. Enfim, foi embora. Alma penada. Mas essa semana eu já tava meio borocochô por causa de um ano, né? Dessa merda. Uhum. E ainda eu fiquei fazendo captura pra trailer e coisas, né? E vídeos. Conta pras pessoas o que é isso. Então, basicamente, né? Quando você está fazendo um trailer ou um vídeo pra VR, você não simplesmente dá o play e grava a tela linda. Você tem que botar o jogo e jogar. Né? Tipo assim, tudo bem, você vai jogar também se você for fazer a captura de um jogo 2D. Só que é um pouco mais fácil e menos cansativo pros braços, pra cabeça. E fora que você ficar muito tempo em VR, dá uma coisa no olho também, você vai ficando meio tonto. No caso do óculos, isso, né? Por causa do óculos. Do headset você fica muito tempo, dá um bizil. Então eu fiquei meio cagadinho. Mas assim, tô bem. Mas passou, né? Você não ficou tão ruim Não assim. fiquei tão mal, não. Eu fiquei mais ruim, tipo, sei lá, segunda e terça, porque foi o dia inteiro. Uhum. Sim. Tipo, mas tô de boa. Mas fora isso, foi uma semana boa. As coisas estão se resolvendo na vida, em outros aspectos, né, que não pandêmicos, mas foi tudo bem. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar que a gente finalmente, depois... Acho que a gente já posso tinha... só falar o highlight da minha semana? Diga. Porque... Pesto, não. Porque... Ai, meu Deus, meu copo. Porque... Né, nessa vida que a gente tá vivendo, a gente acaba tendo poucos highlights, né? Sim. Mas acho que o principal highlight da minha semana foi a eliminação do Projota. Verdade. No BBB. Plochota. Né? Insuportável. Exato. E teve um outro highlight, eu te dei um presente, mó legal. Chegou meu presente, Mouse me deu um livro, que é um livro escrito pela cantora e compositora Tori Amos, que se chama Resistance, A Songwriter's Story of Hope, Change and Courage. Traduz para as pessoas que não fizeram FISC. Resistência, a história de uma compositora sobre esperança, mudança e coragem. Exato. Que eu decidi, assim, tava louca, entrei na Amazon, tava rolando uma promoção. Outra coisa que a gente acaba fazendo durante a pandemia também, comprar coisas. Por né? impulso, completo impulso. Pois é. Tipo, eu comprei um livro que eu já li, por exemplo. Qual? É um artbook de Zelda, do Breath of the Wild. Só que é o artbook
que já tem, além do jogo normal, ainda tem o DLC e tal. Uai, esse aí você não me mostrou? Ah, não te mostrei? Não. Tá ali na estante. Só que assim, o que acontece? Quando eu entrei na árvore, um dos livros que tem que a árvore tem tipo uma biblioteca. Um dos livros que tem na biblioteca que eu peguei pra poder ver foi justamente esse, porque eu amo Breath of the Wild e tal. Então eu já folhei o livro inteiro, só que eu não tinha ele pra mim. Agora eu tenho ele comigo. E Artbook tem essa diferença, né? Você ter ele, porque não é só ler, você vai consultar, vai ficar vendo detalhes e tal. Aí eu comprei o artbook também de Splatoon, só que o de Splatoon ainda não chegou, porque ele está vindo do Japão, para mim. Só que é em inglês. Eu não entendi, mas enfim, tá vindo do Japão. Ok. E aconteceu que eu comprei a coleção completa de Prometheia, mas o Jeff Bezos, por algum motivo, o site dele me deu 2 coleções completas da Prometheia. Então se alguém quiser comprar, compra comigo, que é mais barato, porque acho que já acabou a promoção. E foi ótimo que eu virei pro Telo ontem e falei, mas você já viu como é que faz pra devolver? E aí ele me respondeu. É a Amazon, é o Jeff Bezos, ele não precisa desse dinheiro, desculpa. Exato. Mas você confirmou que realmente não te cobraram 2 vezes. Confirmei, não cobraram. Então, olha só. Enfim. Então quem tiver interesse aí, como é que chama? Prometheia. Prometheia, os 3 volumes. Do Alan Moore. Do Alan Moore, o velho gótico bruxo lá. O próprio. Ele mesmo. E deixa eu ver, além desses livros... Não, acho que foi isso, eu comprei... É porque a promoção você comprava 3 livros, você pegava 3 livros e o mais barato dele saía de graça. Então eu peguei a coleção completa da Prometheia, que eram uns 3, e peguei o artbook de Zelda, o artbook de Splatoon e o livro da Tori Amos pra você. Arrasou. Eu continuo lendo o mesmo livro há mais de um ano, né? Que é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que é um livro muito foda que fala sobre a comunidade LGBT no Brasil, desde os tempos do Brasil colônia. É um livro bom, é gostoso de ler e tal. Uma literatura um pouco mais... enfim, não é ficção, né? Não é uma literatura leve, digamos, mais pesado. Né? Mas também não é pesado. Eu diria que ele é denso. É um livro muito bom, um livro muito interessante. Só que ele é longo e eu perdi o hábito da leitura em casa, né? Pra mim, leitura sempre foi uma coisa associada a movimento, a metrô, ônibus, né? Então eu tô enrolando horrores pra ler esse livro. Já faz bem mais de um ano que eu ganhei da Fabi, nossa amiga Fabiana Souza, beijos. Beijo, Fabi, nossa madrinha. Nossa madrinha, exatamente, verdade. E eu não terminei de ler ainda, até hoje. Mas sigo firme e forte. A cada 2 semanas eu leio um capítulo, mais ou menos. Uma hora você termina. Eu também dei uma paradinha no livro que eu tava lendo. Mas é um livro que eu quero terminar de ler, eu não quero começar outro no meio, sabe? Sim, sim. Eu dei uma paradinha no livro que eu tava lendo, porque ele também tava um pouco assim, sabe? Meio... Ele é sobre design, sobre como os designers estão destruindo o mundo. Só que chegou num ponto dele que ficou muito, tipo, denso, assim. E aí eu não tava conseguindo ler ele e me dedicar o suficiente pra ele, sabe? Eu tava passando pelas palavras. Então eu falei, não, vou dar um tempinho, vou ver umas coisas de entretenimento. Aí fui ver Naruto, né? Então, pra Você dar já uma terminou? descansada. Não, né? Naruto? Uf, é muito não tô nem no longo. episódio 50 ainda, e são acho que 500 episódios. Mentira. Mas eu não vou ver tudo, eu só vou ver realmente os que importam pra história. Ok. Porque tem vários fillers. Sim. E tal. Mas tô assistindo Naruto. Você conhece a história de Naruto? Não, eu não sei se eu quero. Nossa, ok, desculpa. Você consegue fazer um resumo, tipo, em 3 minutos? Consigo. Então manda. Naruto é a história de um garoto chamado Uzumaki Naruto, que ele é um ninja da Vila da Folha, no País do Fogo. Enfim. Ok. E aí, o pai do Naruto, que já morreu, ele foi um Hokage, que é tipo o líder do País do Fogo e líder da aldeia. E o sonho dele, desde que ele é criança, é ser o próximo Hokage. Certo. Que é o sonho da vida dele. E o lance todo do Naruto é que ele tem guardado dentro dele, dentro do corpo dele, um espírito de um demônio. Que é o demônio da raposa de 9 caudas. Quem nunca, né? Exato. Que é a mesma do Pokémon.
Na verdade, é a mesma do folclore japonês, que veio um pouco antes de Pokémon, mas tudo bem. Mas aí ele tem guardado dentro dele o espírito dessa raposa de 9 caudas. Aí o Shippuden, que é o que eu tô te falando, que é aquele mais adulto, né? O lance todo tem uma organização do mal chamada Akatsuki, que está pegando essas pessoas que têm os demônios dentro do corpo, porque tem o demônio do Naruto é a de 9 caudas, aí tem 8, 7, 6... Estão levando pra Sense Márcia. Exato. E aí eles estão tentando tirar os demônios dentro dessas pessoas, e isso mataria essas pessoas, e isso daria muito poder pra eles, e aí essa parte do Naruto é toda sobre isso. Entendi. É uma história de exorcismo, então. É basicamente. E inclusive isso gerou a maravilhosa música do MC Marra, que é aquele MC que faz funk nerd, que é a Katsoka. Que é a Katsoka, soca, 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 soca. Nós tira o seu demônio e te bota a piroca. Olha só. Olha só, poesia. Alta poesia. E onde o Sasuke entra nisso? O Sasuke, ele era do time do Naruto. Ele era, tipo... Porque os times são sempre um mestre e 3 alunos. E aí o time do Naruto era o Naruto, a Sakura e o Sasuke. E aí o Sasuke, quando o Narutinho é criança ainda, o Sasuke foge, porque a família dele toda foi assassinada e ele quer vingar a família dele. E aí ele vai e se une a um dos vilões, pra poder ser tipo aprendiz do vilão, pra ele poder ser mais forte desesperadamente. E aí ele some. E aí essa segunda temporada, né, que é o Shippuden, começa com eles indo atrás do Sasuke, inclusive, procurando ele. Entendi. E aí eles encontram a Katsuki e começam essas coisas. Eu só sei esse aí, porque era o nome do gato dos meus sobrinhos. Exato, o Sasuke. Exato. E era escrito S-A-S-K-E, Sasuke. Não era Sasuke, como se escreve de verdade. Mas enfim, finalmente assistimos The Act. Ai, sim, The Act. Você já queria ver há 200 anos, né? Eu queria ver há muito tempo, a gente acabou assistindo no Streamio, né? É, porque a gente não... Só tinha naquela Stars Play, eu não vou assinar. A gente não tem Stars Play, nem queremos ter. Eu já assino a bosta do Amazon Prime pra não ver nada naquela merda. A gente vê bastante coisa na Amazon Prime, vai. Não? The Office, Utopia, O Homem do Castelo Alto. The Boys. A gente já desistiu. Tem uns filmes lá que eu queria ver, mas você não se interessou. Quais filmes? Ai, não vou lembrar o nome agora. O único filme que tem lá que eu sei que a gente comentou que a gente queria ver é o Suspiria. É, né? Do Argento. É igual o Globoplay, que basicamente a gente usa só pra ver BBB. Mas a gente tem que assistir a série da bruxa, da Cássia Kiss Bruxa. Desalma, parece ser boa. E vai ter o caso Evandro logo, logo também, né? Mas The Act eu fiquei bem impressionado, porque eu já conhecia a história, porque é uma história super recente, né? E eu lembro de ver as notícias, sei lá, no Fantástico, alguma coisa assim, sobre a prisão da Gypsy e toda a história. E eu lembro que eu fiquei bem impressionado na época. E aí teve um episódio do Modus Operandi, que é um podcast de True Crime, que falou sobre isso também e tal. Na verdade, falando sobre a série, inclusive, né? Uhum. E eu tava muito afim de ver, eu fiquei muito impressionado, porque realmente é muito bom. Poderia ser melhor, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas eu achei muito bom. Mas só pra quem não sabe, é The Act, que a tradução seria tipo a encenação. A encenação. Ótimo. Boa tradução, obrigado. Imagina. É a história de uma mãe e uma filha, a Didi Blanchard, e a filha é a Gypsy Rose Blanchard, que, né, enfim, na série mostra elas se mudando para uma nova casa, numa nova cidade e tal, depois de terem perdido tudo na Louisiana, lá com o furacão Katrina, né, elas se mudam aí para essa nova casa. E, enfim, a história, né, é uma história real. Não sei se eu já tinha falado isso, acho que não. Falei porque eu vi no jornal e tudo mais, né? Então acho que deu pra entender como é a história real. E é a história, né, dessa mãe e dessa filha, que a mãe sofria de uma desordem chamada Síndrome de Munchausen por procuração,
Que o que é isso? A síndrome de Munchausen é quando a pessoa começa a criar, inventar e fabricar doenças e coisas do tipo para chamar a atenção das outras pessoas. Uhum. E a síndrome de Munchausen por procuração é quando a pessoa faz isso com uma segunda pessoa, que aí no caso era a Gypsy, que era a filha. Então, desde que a Gypsy era pequena, a Didi convencionou-a a achar que ela era uma pessoa doente. Sim. Né? E ela contava essas histórias para as pessoas, né, que estavam ali ao redor, e ela usava dessa história para ganhar dinheiro, né? Porque aí, quando, sei lá, ONGs e coisas do tipo ficavam sabendo da história da Gypsy, elas começavam a contribuir, né, para ajudar aí no sustento e na manutenção da saúde dela. Uma dúvida que eu tenho, eu não sei se comentaram, se você sabe e tal, mas o caso dela é meio estranho, porque, tipo, essa síndrome a pessoa não necessariamente faz de propósito, ela faz porque ela tem uma desordem mental. Mas no caso dela, pelo menos da forma como a série transparece, parece que era muito do tipo, ela sabia o que ela estava fazendo e ela... A Didi. Ela sabia o que ela estava fazendo e ela estava fazendo, tipo, de propósito para ganhar dinheiro, sabe? Não parecia que era um distúrbio, pelo menos pela série. É que acho que a coisa evoluiu pra isso, entendeu? Acho que começou realmente só entre muitas aspas, como uma desordem, mas aí depois acabou virando meio de, enfim, de sustentar, né? E não era... Eu acho que, não sei se isso ficou muito claro na série, eu não acho nem necessariamente que ela achava que ela estava fazendo algo errado, sabe? Eu não acho que ela tinha essa percepção do tipo, estou usando minha filha e estou ganhando dinheiro. Mas na série é muito claro que ela sabe que ela tá fazendo merda. Você acha? Eu acho que pelo jeito, forma, assim, pelo não. menos da forma como a Patrícia Arquette interpreta, tipo, ela guardando dinheiro, ou ela pegando o prontuário do médico pra poder fazer um monte de pedido de remédio, sabe? Não parece que é uma coisa... É porque ela tinha que... É porque, eu entendo seu ponto, é porque chegou em um momento que ela não tinha mais como sair dessa, e aí ela percebe que o sustento dela vem dessas organizações que ajudam, e aí ela precisa manter isso. Mas eu não sei se... Eu não acho que isso tenha sido premeditado. Desde o começo. Eu acho que isso foi acontecendo, entendeu? Tipo, as pessoas foram ajudando e ela foi vendo que isso dava certo, e aí chegou num ponto em que não tinha deixou mais de como... ser a síndrome e virou uma mania. Não tinha nem como voltar atrás mais, né? Entendi. E aí até tem umas cenas de flashback de quando... Porque assim, na história, né, no intervalo de tempo da série, a Gypsy tem entre 17 e 23, né? Ela começa acho que com 16, 17. Ela nasceu em 91, a série começa em 2009. Então são... Eu não sei fazer essa conta. 2001 até 2010 18, 19. São 9. Ela tem 18, 17 e 18. Só que a mãe... Ó a Gypsy Rose gritando aqui. Só que a mãe dela fazia ela acreditar que ela tinha 15, né? Que ela tinha, sei lá, uns 3 anos a menos. E para as pessoas ela falava que a Gypsy tinha a mentalidade de uma criança de 7. Sim. O problema nem é necessariamente esse. Ela não tinha a mentalidade de uma criança de 7 anos. Ela era tratada como uma criança de 7 anos, mesmo tendo 18. E sem muito contato com o mundo, sem muito contato com outras pessoas. Então ela realmente não tinha... Ela não cresceu, de verdade. Né? Mas não é que ela tinha a mentalidade atrasada, digamos assim. Não, ela só não foi apresentada ao mundo. Muito pelo contrário. Ela era uma pessoa bastante inteligente, a Gypsy, né? Só que aí tem cenas de flashback de quando ela era bem pequenininha, que mostra como que começou isso, né? A Didi tinha uma relação bem difícil com a mãe dela, né, e a avó da Gypsy, e isso acabou contribuindo muito para essa síndrome dela. O pai era ausente, e aí depois a gente descobre, na verdade, que ela que afastou o pai, né, a Didi afastou o pai.
E aí ela começa a tratar a criança como se fosse a única coisa que ela tem na vida dela. E começa a rodear a menina de cuidados. A menina não pode sair na rua, a menina não pode brincar com as vizinhas, as primas lá, enfim. Sim. Aí tem uma cena que ela mostra a Gypsy bem pequenininha, numa daquelas camas elásticas, pulando. E aí ela cai no chão, né? E é aí que começa. Né? A Didi enfia ela numa cadeira de rodas até ela se recuperar. E Que ela era a cadeira de rodas, inclusive, da mãe da Didi. E ela acaba ficando na cadeira de rodas a vida inteira. Né? E aí começa todos os diagnósticos errados. Então, de diagnóstico de leucemia. E aí a gente vê também como é falha, né? Sim. A comunidade médica e tudo mais, que contribuiu de muita certa forma para que tudo isso fosse viável, né? Na verdade, o maior, assim, pelo menos no que eu percebo, é como é falho o sistema médico dos Estados Unidos. Porque, assim, não existe... Beleza, teve o furacão lá, o furacão Katrina, e beleza, perderam-se coisas, mas, assim, se existisse um sistema nacional de saúde, sabe, tipo o SUS, você teria um acompanhamento da pessoa, sabe? Você tem uma breve noção do que aquela pessoa já teve, se ela já foi tratada pelo SUS, se ela nunca foi tratada pelo SUS. E isso, assim, aqui no Brasil, por exemplo, esse caso não teria um episódio, porque, ela teve leucemia, aí a médica falar, mas ela é muito forte para alguém que teve leucemia há pouco tempo, teoricamente. Entra no site do SUS, vê se ela já foi tratada por leucemia. Porque, se eu não me engano, leucemia... Não, se bem que leucemia pode tratar em particular. Mas a maioria das pessoas vai tratar pelo SUS, porque é um tratamento longo, né? Não, acho que cada um trata onde for. Não, né? sim, mas o que eu digo é um tratamento longo. É porque tem algumas coisas que você não faz por particular no Brasil, por exemplo. Dependendo do plano, faz sim. Tratamento de HIV você não faz particular no Brasil. Tratamento oncológico você faz. Oncológico, mas tratamento... Sim, leucemia é um câncer. Sim, eu sei, mas eu tô falando alguns tratamentos. Eu não sei qual é o caso da leucemia. Bom, enfim. E aí que ela tinha leucemia, que ela não podia andar. E aí ela não deixava o cabelo dela crescer, ela raspava o cabelo dela sempre. Então ela tava sempre careca, com umas roupas horríveis. Enfim, umas roupas de criança, né? de criança doente, né? Então era tudo bem encenado mesmo, né? Usava óculos e não precisava. E aí tem lá uma das coisas lá do que consta aí dessas intervenções médicas era retirada das glândulas salivares. Sim, porque ela teoricamente engasgou com a saliva um dia. E aí a mãe dela foi lá e de alguma forma algum médico topou em fazer uma operação para tirar as glândulas da criança. Então, mas aí que tá. Por aquela cena da médica que eu não lembro o nome da médica, mas aquela médica indiana que começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que a cirurgia nunca aconteceu. Entendeu? Entendi. A cirurgia, o negócio da leucemia, nunca aconteceu o tratamento. Eu não acho que, tipo... Assim, existe incompetência médica, mas eu não acho que é incompetência do ponto do tipo a mãe chegar e falar assim, minha filha tem leucemia, faz um tratamento de câncer, né? As pessoas vão lá e fazem. Não, sim, super. Mas eu acho engraçado esse negócio das glândulas, porque por conta disso, dela supostamente não ter glândulas, e faz sentido, porque depois ela come mais pra frente, né? Aí ela não se alimentava de sólidos, e ela tinha um tubo na barriga, que conectava no estômago, e ela alimentava a menina, tipo, com umas pastas que ela batia no liquidificador e injetava nesse tubo na barriga. É impressionante, Sim. É bizarro. Ela batia, tipo, pizza no liquidificador e dava pra menina. É bizarro. É muito bizarro. Muito, muito bizarro. Só que aí com o tempo a própria Gypsy começa a ficar meio saturada daquilo, né? E aí a gente descobre que sim, ela anda, só que a mãe dela não deixa ela sair da cadeira. Ela é obrigada a usar um respirador, né? Quando ela vai dormir. De oxigênio quando ela vai dormir, que ela não precisa, né? Enfim, é bizarro, bizarro, bizarro demais. E aí ela vai estocando e coisas vão acontecendo que eu não vou falar aqui pra não estragar mais do que eu já estraguei a série pra quem não viu. Não, mas a gente falou só o princípio. Mas enfim, é uma história real, né? Tá aí na internet há muito tempo. Mas assim,
eu o que eu acho mais maravilhoso de tudo, sem dúvida, é a Patrícia Arquette fazendo a Didi. Uhum. E eu fiquei muito impressionado com a Joey King, que é a atriz que faz a Gypsy, porque é a mesma voz, os mesmos maneirismos. Quando você procura entrevistas da Gypsy na internet, é igual. Uhum. E ela ficou fisicamente muito parecida também, Uhum. né? Então eu fiquei bastante impressionado com a atuação da garota. E tipo, eu não conhecia a Joey King. Depois a gente foi ver que ela fez um monte de filme adolescente, né? Sim. E, nossa, é impressionante. A menina é realmente muito, muito boa. Sim. Eu acho que todos os atores são muito bons na série. Assim, todos os atores principais, que não são tantos, né? Acho que tem o quê? 5, 6, se você contar a médica. E é justamente por isso também, né? Como elas eram pessoas muito isoladas, né? Muito, enfim, elas não tinham muito contato com outras pessoas justamente para evitar a descoberta da farsa. Uhum. Eles acabam enfiando alguns personagens fictícios que têm uma participação. Isso que eu acho meio bizarro, assim. São os personagens que você sabe que foram enfiados lá só para poder ajudar nesse desenvolvimento de enredo, mas eles não fazem sentido nenhum. A Chloe Sevigny, por exemplo. Mas a Chloe Sevigny e a filha dela não são personagens reais? Eu acho que não, acho que elas são fictícias. Hum. Só foram criadas para poder fazer Uhum. sentido ali, né? Uhum. Senão a série seria só as duas e o Nick, que eu não posso falar quem é, Uhum. e médicos e coisas assim, Sim. né? Então, acho que todos os personagens, aquele Scott também, Uhum. o Wolverine, eu acho que é tudo personagem fictício. Entendi. É só realmente para ajudar no desenvolvimento do enredo da história. Uhum. E aí a Chloe Sevigny, que é maravilhosa, tá lá tipo para fazer vários nada, basicamente. Isso é verdade. Então, Mas a atuação dela é boa, pelo menos. Isso foi uma coisa que me deixou meio assim. E eu acho que no final talvez deu uma arrastadinha, assim. Talvez pudesse ser uma série de 6 episódios em vez de 8. Então, eu vou falar uma coisa pior. Eu senti no final da série, ainda mais agora você me falando que a Chloe Sevigny, a filha dela e todas essas pessoas são personagens, teoricamente, né, não reais e tal, são personagens fictícios. Poderia ser um filme. Um filme longo essa série, mas poderia ser um filme. Né? Porque, assim, obviamente a gente teria muito menos atuações, né, da Joey King e da Patrícia Arquette, que seria uma perda. Mas, ainda assim, eu acho que poderia ser um filme. E eu acho que a estrutura de flashbacks é meio mal feita, não sei. Ela é estranha. Ela não tem uma continuidade, né? Eu não sei até que ponto ela contribui com a história. Os flashbacks finais, talvez. Mas aqueles que tem no começo da série, não precisava. E eles são meio estranhos porque, assim, por exemplo, uma coisa que acontece em uma das primeiras cenas da série porque elas tiveram o lance do Katrina, né? A Gypsy fala, tipo, eu não quero mais ficar me mudando, eu quero ter amigos, eu quero conhecer pessoas. Então, assim, nos primeiros minutos da série já tá estabelecido que elas estavam sempre se mudando. E aí depois tem um flashback lá na frente meio que pra mostrar isso, sabe? Eu, tipo, não precisa. Você já me contou isso na primeira cena. Eu já entendi que elas estavam sempre se mudando. Uhum. Então realmente é um pouco estranho. E acho que uma coisa que é importante também falar, que acho que as pessoas devem, quem não viu, quem não conhece a história, devem estar pensando, nossa, mas se a menina começou a se tocar disso, né, por que ela não fez nada? Na verdade, ela faz uma coisa bem extrema, né, que é justamente o que fez com que elas ficassem famosas, mas ela não fazia nada porque simplesmente existia toda uma chantagem emocional ali, né? Sim. A mãe dela fez ela acreditar que eram só as duas contra todo mundo, né? Então que elas tinham que estar juntas para sempre. E principalmente ela fez a Gypsy acreditar que se a Gypsy não estivesse ao lado da mãe o tempo todo, ela não sobreviveria, Uhum. né? Sim. Então por isso que ela não fazia nada, porque existia toda essa, várias vezes durante a série até mostra tentativas dela meio que de se rebelar de alguma forma. Uhum. Mas aí a Didi vinha com esse discurso de que é só nós duas, o mundo nos odeia, o mundo vai odiar você, e eu amo você, eu faço tudo por você,
nossa, eu faço tanta coisa por você e você não vai fazer isso pra mim. Sim. Né? Era muito baseada, era, sei lá, era meio síndrome de Munchausen mais síndrome de Estocolmo também, não sei. É, um pouco. Porque ela realmente amava a mãe dela, né? Tipo, é a mãe dela e tal. E aí ela não via onde... É coisa de relação abusiva, né? Tipo, a pessoa que tá dentro da relação abusiva, ela não percebe onde termina o amor e começa o abuso. Então... Ou ainda que perceba, não consegue sair, né? Tipo... Mas eu acho que na maioria dos casos a pessoa não percebe. Às vezes ela só vai perceber quando acontece um momento extremo. Mas nas coisas pequenas, são coisas pequenas que se ela vê acontecendo em terceiros, ela fala, não, que absurdo. Mas acontece com ela e ela simplesmente fecha o olho. Tipo Carla Dias e Arthur, né? Exatamente. Exatamente. Nossa. Ai, Brasil. Mas enfim, gente, tem uns probleminhas aqui e ali, mas de uma forma geral a série é muito boa. Sim. E vale 800%, assim, por causa da Patrícia Arquette e da Joey King. Então, quem não assistiu The Act, assista, porque, nossa, eu fiquei bem impressionado. Sim, vale bastante a pena mesmo. A gente viu que em 2, 3 dias, né? É, a gente viu, ainda mais que foi fim de semana, então a gente viu super rápido. Mas vale bastante a pena mesmo. O que a gente vai ver esse fim de semana? Esse fim de semana, não sei, a gente podia assistir Suspiria. A gente pode começar a Desalma. A gente pode começar a Desalma. A gente falou de assistir Dark, a gente ainda não começou. A gente começou a assistir Lupin, que tá legal. Ah, é. E tem aquela outra série nova espanhola que você falou. Ah, é, tem a série espanhola que a gente quer assistir pra treinar o espanhol também. Ah, e eu queria ver aquele filme da Netflix da garota feminista. Eu não lembro o nome. Não sei. Moxie? É, acho que é isso. Ouvi dizer que é bom e toca Cansei de Ser Sexy no filme. Olha só. Vamos assistir um filme inteiro por uma música. Vai tocar 10 segundos. Não, mas é legal porque ela fala sobre várias bandas do movimento Riot Girl, tipo Bikini Kill. Deve ser bem legal. Deve ser bem interessante. Mas temos coisas aí pra ver. Filmes da Netflix, né? A gente nunca sabe o que vai ser. Geralmente é uma grande desgraça. Geralmente tem grandes bostas. Mas enfim. Mas Lupin é bem legal. Lupin é bem divertido, eu tô gostando bastante. Ainda mais que eu tô jogando Persona, né? E tem tudo a ver ali com Lupin. Então eu tô bem empolgado assistindo, porque tá sendo bem legal, bem divertido. Conta pras pessoas o que é, como é. Ah, sim, então. Eu já tinha falado aqui quando eu tava jogando o outro Persona, né? Que era Persona 4. E agora finalmente consegui, graças a Fred Pavão, você tá jogando Persona 5. E a história é basicamente... Vamos lá, premissa básica. Você é um jovem ali vivendo na sua cidade. E um dia à noite você tá voltando pra casa. E você vê uma mulher sendo abusada por um cara bêbado. Não abusada mesmo, mas ele está em vias de começar a abusar dela. E aí você entra no meio do negócio ali do abuso e meio que empurra o cara pra ele sair de cima da mulher. E aí ele cai e machuca o rosto. E aí ele fala pra mulher que, tipo, que aquilo era um absurdo e tal, ele ameaça você. E aí ele ameaça a mulher, falando que ela tem que mentir, falando que você atacou ele do nada. E aí a mulher faz isso e você basicamente recebe uma advertência lá. E se você fizer mais qualquer merda, você vai pra juvenil, né? Você vai pra FEBEM do Japão. Porque é assim que funciona no Japão. E o pior é que assim, eu fui lendo sobre coisas e é realmente estrito desse jeito. E aí, como você tá com a ficha suja, você tem que sair, você é expulso da sua escola e tal, e você muda de cidade. Você vai pra Tóquio. E aí você vai lá e fica morando no andar de cima do café de um cara, que é o Café Leblanc, inclusive, que é o autor do livro do negócio. Uhum. E aí, quando você começa a estudar na escola nova e tal, e aí, no primeiro dia ali que você tá indo pra escola, você percebe que tem um professor de educação física que é um escroto do caralho com todo mundo, mas a escola ama ele porque o time de educação física está arrasando, vai pras Nationals, vai ganhar medalha e tal. História bem comum, inclusive. Exato. E aí, desenvolvimentos vão acontecendo e você descobre que o professor, sim, é um escroto. E uma das alunas do time de vôlei que era abusada tanto fisicamente quanto sexualmente por ele, tenta se matar e pula do teto da escola. E aí você e uns amiguinhos ali que você faz, que era uma menina que era amiga dessa menina e um outro carinha,
descobrem que vocês têm um poder de entrar dentro do subconsciente das pessoas ali. Você tem um poder especial. E o lance é, quando as pessoas têm desejos muito corrompidos no coração delas, elas conseguem, nessa realidade que chama metaverso, criar tipo um palácio, uma estrutura para elas. E aí, para entrar nesse palácio, você precisa falar o nome da pessoa, o nome completo da pessoa, quem que lugar é o palácio dela e como ela enxerga o palácio dela. E aí o lance todo é que você tá andando ali, vocês estão xingando o professor, e aí um dos caras fala, ele é um filho da puta. E, tipo, esse cara, ele enxerga a escola como se a escola fosse o castelo dele. E aí você é transportado pro metaverso, onde o mundo é todo ao contrário, né? A escola é um castelo e esse cara é o rei do castelo. E aí o seu personagem acorda pro poder da persona, que são, tipo, nesse mundo do metaverso, a persona na psicologia são partes do seu consciente que você reprime. Então, por exemplo, você tem a persona de ser mãezona, você tem a persona de ser o cara durão, essas coisas assim. E aí, nesse universo, as personas elas assumem formas da mitologia, dos contos, do imaginário humano. E aí a persona do seu protagonista é o Arsène Lupin. E aí todas as personas das pessoas são tipo tricksters. E aí vocês entram vocês são ladrões que entram nos castelos, nos palácios, pra roubar o coração dessas pessoas e fazer elas mudarem de ideia e pararem de ser escrotas. Gente, que bonito. Sim. Na verdade eu tava esperando que você fosse contar um pouco sobre Lupin e você falou sobre Persona, mas tudo bem, não. Tá valendo. Desculpa. Mas então, basicamente, o Lupin, né? O Lupin é o ladrão de casaca, que é a história de um ladrão gentleman, assim, que ele é tão foda, mas tão foda, que ele avisa pras pessoas que ele vai roubar alguma coisa delas. Porque pra ele, sem o desafio, não tem graça. Uhum. E aí, todo o lance dele é esse, assim, ele é um ladrão super foda. Ele é, tipo, ele está para o lado do mal, entre aspas, para o lado do crime, assim como o Sherlock Holmes está para o lado da justiça. Então, tudo que o Sherlock Holmes é roubado de solucionar crimes, o Lupin é roubado de fazer crimes. Uhum. E aí, inclusive, já teve uma história do Arsène Lupin contra o Sherlock Holmes. Mas eu nunca li nenhum livro do Arsène Lupin, eu só realmente sei pelo imaginário, assim. E aí na série da Netflix, que é uma série francesa. É uma série francesa, é um cara que lia, né, os livros do Arsène Lupin quando ele era criança, e aí ele se inspira a fazer roubos, tipo do Arsène Lupin. E da mesma forma, tipo, ele não tá roubando pelo valor daquilo que ele tá roubando. Ele tá roubando por uma coisa maior, que é tipo pra humilhar um cara que é escroto com todo mundo. Ele vai lá e rouba desse cara. Na série, na verdade, ele faz tudo isso pra, entre aspas, vingar a morte do pai. Sim. Que foi acusado de um roubo injustamente, né? E Sim. é o pai dele que mostrou os e livros uma curiosidade pra ele, né? é que o nome do filho do cara na série é Raul. E Raul, pelos livros que eu tava lendo assim, é um nome que é citado num livro de Arsène Lupin e teoricamente seria o nome verdadeiro do Arsène Lupin. Raul. O filho dele. Não, amor. É a Sanji, não é? Não, amor. O filho do Asani. Ok. Entendi agora. O filho do filho do filho. Entendi. Mas é isso. Mas é bem divertida essa série, Lupin, assistam. Eu tô gostando também. É bem legal. Mas a gente já tem uma fila boa de coisas. Sim. Falando em fila, para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, semana que vem vai ser desafio. Já é semana que vem, já? Já, uma semana é suficiente. Gente, na VH1 tá passando um filme com a Jennifer Aniston e é o Vince Vaughn, esse cara? Acho que é o Vince Vaughn. Né? Nossa, gente, VH1 é muito trash. Enfim, e vai passar Mean Girls hoje depois de RuPaul's Drag Race, gente. Pra quem nunca viu esse filme inédito. Nossa, gente, passou faz umas 3 semanas. Então, vamos fazer um desafio semana que vem. E o meu desafio para o Rodrigo Leite Cruz vai ser ler o primeiro volume de Sandman. É algo que eu consigo ler, sei lá, em 2 horas? Talvez 3 horas, mas sim. Porque eu teria que ler agora no domingo, então durante a semana eu não vou ter tempo.
Ah, mas acho que você consegue ler no domingo facilmente. Ah, então tá bom. E o seu desafio pra mim, você já decidiu? Não, eu não sabia que era pra decidir hoje. Do nada você tirou isso. Não, eu já falei pra você semana passada qual era o desafio. Você que não pensou até hoje. Ai, amor, não sei. Tá bom, depois você pensa então. Nossa, que casa bonita da Jennifer Aniston. Enfim, gente, o Rodrigo já tá off já, então a gente vai lá, tá bom? Eu vou. Tem que ser um livro o meu desafio? Não, pode ser qualquer produto cultural. Pode ser um filme, pode ser uma série, vai ser mais difícil, né? Mas assim, pode ser um filme, pode ser um livro. Você já leu Revolução dos Bichos? Ah, mas acho que eu não Já li. tenho. Já A gente leu? tem Revolução dos Bichos. O livro? Sim, mas eu já li. Hum. Tem aquele filme que eu falei, que é ou o Cães de Aluguel ou Pulp Fiction, que eu nunca assisti. Nenhum dos dois. Tá bom. Você pode assistir. Você pode assistir Pulp Fiction, então. Ok. Então a gente assiste Pulp Acho que a pessoa Fiction. nunca viu Pulp Fiction. Chocado. Ai, não sou obrigado. Não tá perdendo muita coisa, não. Eu, eu acho o Quentin Tarantino meio overrated, mas vão me apedrejar se eu disser isso, porque, nossa. Eu acho que Quentin os únicos filmes do Quentin Tarantino que eu vi foram os dois Kill Bill. Só. Mas eu gosto bastante de Pulp Fiction. Não é, o meu filme preferido. Mas é bom, sim. Acho que você vai gostar. Tá bom. Fica aí o desafio. Então, semana que vem a gente comenta. A gente já tá indo agora rapidinho, porque... se bem que deu mais de 40 minutos já, tá mais que bom. Porque começou o horário de verão nos Estados Unidos. Então agora o RuPaul's Drag Race começa às 9 da noite, não às 10. Exato. Então a gente precisa desligar tudo aqui pra assistir. E... né, poder aí consumir esse conteúdo pra depois fazer o The Libraries Open, né? Exato. A nossa vida é essa. Consumir conteúdo para o quê? Fazer conteúdo. Olha só que bonito. Exato. Então, beijos, gente. Beijos e não mintam que estão doentes.